No capítulo 4 do livro de Gênesis, conta a história de Caim e Abel. Começa dizendo assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel. Caim foi agricultor, tá? Ele plantava. Abel era pastor de ovelhas, então ele cuidava dos seus rebanhos. E diz que ao cabo de dias trouxe Caim dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E trouxe também Abel das primícias, né, da gordura, né, das suas ovelhas, o melhor para Deus, uma ovelha para oferecer a Deus em sacrifício. E o texto sagrado diz que atentou o Senhor, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Pelo que Caim ficou extremamente irado e decaiu-lhe o semblante. E Deus veio conversar com Caim e disse: Caim, por que decaiu o teu semblante? Porventura, se tu procederes bem, não serás aceito? Todavia, se tu procederes mal, o pecado jaz à porta, e o teu desejo te dominará, mas cabe a ti, né, dominar sobre ele. E Caim saiu da presença de Deus, conversou com seu irmão e o convidou para ir no campo. E chegou lá no campo, se levantou contra ele e atentou contra a sua vida e matou Abel. E a pergunta é essa, né? Um irmão matando o outro, qual foi o motivo? Por que Caim matou o seu irmão? E aí eu quero entrar com essa palavra para que sirva de alerta para mim e para você, para todos nós. Inveja, ciúme. E quando a gente vai descobrir o significado dessa palavra inveja, que é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, ou seja, um desejo irrefreável de possuir ou desfrutar do que é de outra pessoa, do que não lhe pertence. E é um sentimento nocivo, muito perigoso. Por quê? Porque esse sentimento leva a pessoa a cometer um crime tão grave ao ponto de tirar a vida das pessoas mais próximas, para poder ter o que essas pessoas têm, para poder estar no lugar dessas pessoas. Foi o que Caim fez. Então, para nós, a história de Caim e Abel, um irmão matando o outro por causa da inveja, serve de alerta, que isso está na natureza humana, e a gente tem que observar e descobrir esses traços de psicopatia, porque a inveja leva a pessoa a ficar com ódio da outra sem motivo, só pela prosperidade, pela felicidade, pelo sucesso, porque a pessoa é uma pessoa, né, que tem um talento especial, e aquela pessoa se sente ameaçada, ou muitas vezes começa a nutrir no seu coração um ciúme exagerado e um sentimento de inveja que faz ela passar a ter ódio da pessoa. Mas a pessoa que tem inveja é uma pessoa que age com hipocrisia, se faz de próximo, de amigo, de que está feliz com a pessoa, mas na verdade ela está se roendo por dentro, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa que passa a nutrir um ódio ao ponto de querer tirar o que é da pessoa, tomar o que é dela, armar e maquinar por trás, e ao ponto de ser capaz de matar essa pessoa. Então, quando a gente lê lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, Salomão diz que a inveja é a podridão nos nossos ossos. Então isso, ele está querendo dizer que na verdade a inveja são traços de psicopatia que demonstram que a pessoa está doente, psíquica, psicológica e fisicamente, e na alma dessa pessoa. Ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento, A pessoa invejosa é como se estivesse com podridão nos ossos, que diz lá em Provérbios 14, 30. Você vê na história de José do Egito, José, ele era um sonhador, e por ser um sonhador e ser amado pelo seu pai, o seu pai tinha um carinho especial por José. José contava os sonhos que Deus dava para ele, do futuro, e os seus irmãos começaram a odiá-lo por causa dos seus sonhos, e nutria esse ódio porque tinha inveja de José, queria ser como ele era uma pessoa inteligente, tinha revelação do futuro, o seu pai o amava,
e José era completamente diferenciado. E aí os seus irmãos tinham inveja ao ponto de, em um dado momento, quando o seu pai o enviou para ver como estavam seus irmãos e trazer notícia, eles eram pastores de ovelhas e estavam tomando conta dos rebanhos nos campos, lugar distante, e o seu pai o enviou para, vai lá e ver como seus irmãos estão, leva comida para eles e me traz notícia para saber como é que estão os rebanhos, como é que eles estão. José vai, esses irmãos de José maquina contra José, e começa a tentar tirar-lhe a vida, ao ponto de jogar ele dentro de uma cisterna vazia e maquinarem em tirar a vida dele, em derramar o sangue. Mas outros discordaram: não podemos tirar a vida do nosso irmão, porque é sangue do nosso sangue, osso dos nossos ossos. E entre eles resolveram vendê-lo como escravo por 30 moedas de prata a uma caravana de ismaelitas que o levaram para o Egito. Para você ver o que a inveja é capaz de fazer nas pessoas, a pessoa fazer mal à pessoa do próprio sangue. Então, essa situação de questão de inveja não é pessoas distantes de você, são pessoas do teu ciclo de relacionamento, muito próximas. Às vezes é pessoa do teu próprio sangue, pessoa da própria família. Qual é o conselho que a gente pode deixar para você? Nunca compartilhe seus sonhos com quem não sabe sonhar. Cuidado com os assassinos de sonhos, muito cuidado com os invejosos. Comece a observar, não seja simples demais, tá? Cuidado com as pessoas que elogiam exageradamente, os lábios lisonjeiros muitas vezes são falsos, tá? Muito cuidado, que, como diz lá em Provérbios, às vezes também a gente tem que ter sabedoria. A gente gosta de estar ouvindo elogio, de estar pessoas bajulando a gente, mas a Bíblia fala que fiéis são as feridas de um amigo do que os beijos do inimigo. Às vezes as pessoas que estão só te elogiando, só te agradando, muitas vezes por trás estão falando mal de você, muitas vezes tem inveja de você, muitas vezes quer estar no teu lugar. Então, que Deus nos abençoe nessa palavra. Espero que essas palavras tenham servido para servir de alerta para você. Cuidado com os invejosos, cuidado com os assassinos de sonhos, cuidado com aquelas pessoas próximas que você acha que quer bem a você, na verdade elas não querem, elas estão de olho no que você tem, elas têm inveja porque você é uma pessoa talentosa, porque você é uma pessoa esforçada, porque você de repente conquistou coisas com luta, com batalha, com trabalho, com renúncia, com sacrifício, e essa pessoa muitas vezes não quer passar pelo processo da conquista que você passou, com luta, sofrimento, renúncia. Ela só quer os teus resultados, Essa pessoa muitas vezes não quer dar duro, ela quer o quê? Estar no teu lugar. Então vigie, peça para Deus sabedoria, não compartilhe, nem conte seus planos, seus projetos pessoais, aquilo que você almeja e a forma como você quer fazer as coisas para qualquer pessoa, Existe sim uma ou duas pessoas que a gente pode compartilhar para essas pessoas, até nos ajudar, seja em oração, seja dando bons conselhos, seja torcendo por nós, porque nos ama de verdade. Mas na maioria das vezes a gente tem que ficar caladinho e esperar as coisas acontecerem. Depois que elas tiverem acontecido, aí sim a gente conta a conquista, a gente dá o testemunho e compartilha aquilo que Deus nos abençoou com esforço e com luta, Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se essas palavras foram bênção para você, escreva aí nos comentários, eu recebo, tomo posse, eu creio, isso é verdade. Essa questão da inveja é um problema sério, e a inveja é um sentimento que atrapalha, Pessoas invejosas, em vez de contribuir, de somar com você, elas dividem, elas muitas vezes colocam areia no teu negócio, muitas vezes elas jogam um balde de água fria na tua empolgação. Então cuidado com quem você compartilha seus planos e seus projetos. Eu quero fazer uma oração para Deus abençoar você, e convidar você nesse instante a unir a sua fé com a minha, Vamos orar e pedir a Deus que afaste nós os invejosos, afaste nós os falsos, os hipócritas, os dissimulados, aquelas pessoas que muitas vezes se fazem de amigos, mas estão maquinando contra a sua vida, contra a nossa vida, amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós nos unimos, ó Deus, em oração. Ó Deus, eu me uno com essa pessoa e com a fé dela, mediante, ó Pai, a ministração dessa palavra, porque vivemos num mundo mal, meu Pai, e as pessoas muitas vezes não têm boas intenções, ó Deus, com as pessoas que muitas vezes estão querendo fazer a coisa certa, querendo andar no caminho da luz e querendo batalhar e lutar para conquistar e realizar os seus sonhos. Então afasta, Pai, do caminho dessa pessoa, dos nossos caminhos, ó Pai, pessoas invejosas, pessoas dissimuladas, hipócritas, mentirosas, falsas, e coloca pessoas boas que possam somar conosco, Pai, não pessoas que possam dividir e tirar o que é nosso, mas que possam somar e se alegrem com nossas conquistas, e realmente, sinceramente, ó Pai, possa, ó Pai,
Pai, ó Deus, ser bênção na nossa vida. Então, meu Deus, eu peço por essa pessoa que tem sofrido, ó Pai, ataques de pessoas invejosas, às vezes são pessoas muito próximas da própria família, como foi no caso de, ó Pai, de Abel, que o seu irmão, ó Pai, nutriu inveja, ciúme, ao ponto de tirar a sua vida, como foi no caso de José e seus irmãos, que os seus irmãos maquinaram contra ele, porque ele era um sonhador, porque ele sonhava em ser grande, e assim, Senhor, eles tinham inveja, meu Deus, e ó Pai, causaram tanto dano, tanto sofrimento a José, ó Pai, apesar de José ter perdoado, mas ele serve de alerta para nós, não nos deixa, Pai, nas mãos dos invejosos, mas no livro do mal, meu Pai. Assim eu te peço, abençoe essa pessoa, o trabalho, a família, o lar, os planos, os sonhos, e os faça prosperar grandemente, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nos guarda, nos protege de todos os invejosos. É a nossa oração, entregando a Deus a nossa vida, no nome precioso do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você for abençoado com essa palavra, escreva nos comentários, né? Eu fui abençoado, eu recebo essa palavra, eu creio, né, que Deus me livre de pessoas invejosas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, né, e dê o like, me ajuda a fortalecer esse canal para a gente levar essa palavra a outras pessoas e que Deus possa usar esse canal para evangelizar, para abençoar, para servir de alerta, e Deus falar ao coração, porque eu tenho certeza que Deus vai usar essas mensagens que nós estamos fazendo para poder fortalecer a fé de alguém. Então, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.